Olá, tudo bem com você? Que alegria poder mais uma vez conversar com vocês nessa série Laodiceanos, o Povo do Juízo, transmitida diretamente aqui do UNASP Campus Engenheiro Coelho. Estamos abordando aqui uma série de temas ligados à igreja, a sétima igreja lá do Apocalipse, no capítulo 3, a igreja de Laodiceia. Já entendemos, já aprendemos que de fato é uma igreja que recebe duras condenações, advertências de Jesus, porém também é uma igreja muito amada, porque ali é dito que Jesus, ele repreende aqueles a quem ele ama, e mais, é dito que ele está à porta do coração batendo para entrar e fazer a mudança necessária na vida dessas pessoas que estão vivendo nesse período histórico chamado de Laodiceia. Portanto, nós somos laodiceanos, mas não precisamos viver como um laodiceano. Não precisamos viver de forma morna, de forma insossa, insípida, né? Sem o sabor do cristianismo. Nós podemos trazer para nós as características de boas igrejas como Éfeso, como Filadélfia, embora estejamos, sim, historicamente, no período de Laodiceia. O tema dessa noite, a besta que sobe do abismo. Aqui eu vou fazer uma análise de outros capítulos do Apocalipse, capítulo 11 especificamente, para entendermos aí algumas questões, algumas ideias que também têm afetado grandemente a igreja de Laodiceia. Ideias que concorrem com o cristianismo. Ideias que, se não for o colírio celestial, nós não conseguiremos enxergar seu perigo. E são perigosas. Então eu quero começar convidando você a abrir a Bíblia comigo, ali em Apocalipse capítulo 11. Vamos ler alguns versos aqui desse capítulo intrigante, interessante. Você sabe que Apocalipse 13 apresenta duas bestas, essas são as mais famosas, né? A besta que emerge do mar e a besta que surge lá num local despovoado, portanto a besta da terra. Mas há outras bestas também no Apocalipse, e bestas, você sabe disso também, né? O livro de Daniel nos ajuda a entender isso. Bestas representam animais, representam reinos, poderes, não é? Então aqui nós vamos estudar no capítulo 11 outra besta misteriosa, outro poder que se levanta sempre contra o povo de Deus. Essas bestas, como eu disse na outra vez, são testas de ferro, são instrumentos que o diabo usa, o dragão do Apocalipse usa, para levar avante sua obra maligna, seus planos. Vamos então a Apocalipse 11, versos 3 e seguintes, que dizem assim: Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, ou castiçais, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, preste atenção, espiritualmente ou simbolicamente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas e por 3 dias e meio, creio que você já estudou esse assunto, sabe que em profecia apocalíptica, um dia equivale a 1 ano literal, portanto aqui temos 3 anos e meio, não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, da morte das duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória
ao Deus do céu. Veja que Apocalipse traz aqui uma série de símbolos, né, uma série de elementos metafóricos, simbólicos, e é preciso aqui dedicar um pouquinho de tempo para entender alguns desses elementos que aparecem aqui com destaque. Por exemplo, as duas testemunhas, que são também comparadas a duas oliveiras, né, dois castiçais. Aparece aqui também uma cidade misteriosa, onde essas testemunhas são mortas. A cidade é identificada aqui espiritualmente ou simbolicamente com Sodoma e Egito. As testemunhas permanecem mortas ali por algum tempo na cidade misteriosa e depois elas revivem, ressurgem com todo o poder para proclamar de novo a palavra de Deus. Aqueles que se alegraram com a morte delas, deram festas inclusive porque essas testemunhas tinham morrido, depois ficaram grandemente atemorizados e essas testemunhas seguiram sua missão. Resumidamente, essa é a visão. Agora, como entender esses detalhes, esses elementos proféticos? Vamos ali. 1260 anos pregando com pano de saco. Apocalipse 12, versos 6 e 14, falam de um período em que realmente a pregação do evangelho seria bem mais complicada, bem difícil. E aqui é dito que essas testemunhas pregariam com pano de saco. Essa vestimenta rudimentar, que era chamada pano de saco, né, vestes de pano de saco, representam luto, representam humilhação. Portanto, essas testemunhas, que ainda não identificamos muito bem, elas estariam pregando vestidas dessa forma, humilhadas, em luto. Daniel 7:25 também fala de um momento na história em que aquele poder opressor chamado Ponta Pequena, que é o mesmo poder que Apocalipse 13 é chamado de besta do mar, ele realmente perseguiria, mudaria os tempos e a lei, e perseguiria o povo de Deus pelo mesmo período de tempo. 1260 anos. E historicamente nós entendemos que esse período está compreendido entre 538, quando Justiniano, ele então permite à igreja romana perseguir, prender e até matar aqueles a quem ela considerava hereges, que eram contra as suas ideias e dogmas. E somando então 1260 anos a partir de 538, chegamos a 1798. Olha que interessante, o que aconteceu nesse ano? Nesse ano, o Papa Pio VI é aprisionado por um dos generais, o Berthier, de Napoleão Bonaparte. Apocalipse 13 diz aqui que a besta do mar receberia uma ferida mortal, uma ferida que praticamente a impressão que se tinha que acabaria de vez com a raça dessa besta do mar. Só que não. Apocalipse diz que ela depois reviveria, ressurgiria, recuperaria o seu poder. Mas por 1260 anos, esse poder romano perseguiu, matou, oprimiu. Aqueles que queriam pregar a verdade bíblica, como é o caso, por exemplo, dos valdenses, né? Lá dos montes, lá do Piemonte, na Itália, faziam isso à custa de sofrimento, de humilhação e até da vida, muitas vezes. Eles escondiam partes da Bíblia que copiavam à mão, iam para os comércios ali das cidades e quando encontravam alguém interessado, davam essas cópias. Se fossem pegos, seriam presos e até mortos. Portanto, a igreja fiel de Deus, aqueles que estavam pregando a palavra de Deus como está escrito, os mandamentos de Deus, esses não tinham liberdade para fazer isso. Se fossem contra os dogmas da igreja vigente, realmente incorreriam em penas graves. Portanto, nessa fase, a igreja de Deus, o povo de Deus, estava pregando vestido de saco, humilhado, perseguido, em estado de luto. Bem, no livro Grande Conflito, que eu quero recomendar enfaticamente a você, essa obra clássica de Ellen White, lá do século XIX, muito reveladora, Ellen White nos ajuda a compreender quem são essas duas testemunhas. Ela diz, relativamente às duas testemunhas, declara mais o profeta, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Tua palavra, diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Portanto, aqui está a identificação daqueles castiçais. A palavra é lâmpada para os nossos pés. As duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Pronto, aqui temos a resposta para o primeiro símbolo aqui do capítulo 11. As duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, que pregam, que revelam a vontade de Deus. Estavam ali pregando naquela cidade misteriosa, né? Outro texto também do Grande Conflito, página 267, ela então detalha aqui uma série de coisas com relação a essa profecia, mas eu vou ler só o finalzinho aqui dessa citação, que diz assim, que quando eram perseguidas, quando o povo de Deus que pregava a verdade era humilhado, maltratado e morto, então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco.
Isso fala de perseguição, isso fala de opressão por um poder religioso, que no Apocalipse é identificado como a besta que emerge do mar. Olha só, outra citação interessante do Spirit of Prophecy, volume 4, página 192. Aqui a mesma autora diz assim: o mesmo espírito mestre que incitou o massacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da Revolução Francesa. Satanás parecia triunfar. Não obstante o trabalho dos reformadores, ele tinha conseguido manter vastas multidões na ignorância a respeito de Deus e da sua palavra. Agora, ele apareceu com uma nova roupagem. Na França, surgiu um poder ateu que declarou abertamente guerra contra a autoridade do céu. A fornicação foi sancionada por lei. Profanação e corrupção pareciam inundar a terra. O trabalho que o papado havia começado, o ateísmo concluiu. O papado, retinha do povo as verdades da Bíblia, proibia o povo ter acesso à Bíblia. O outro, o ateísmo, ensinou a rejeitar tanto a Bíblia quanto o seu autor. Você percebeu que a profecia identifica esse poder, essa besta do abismo, com uma cidade, de modo muito específico, não é verdade? Agora veja só o que aconteceu na França revolucionária. Primeiro, ali diz que haveria licenciosidade, né? As pessoas estariam entregues à corrupção. O casamento, por exemplo, nessa fase revolucionária, era tido como um contrato transitório. Eles estabeleceram naquela época uma semana de 10 dias, justamente para se livrar de qualquer tipo de identificação com a Bíblia, com a religião bíblica, porque a semana de 7 dias vem da Bíblia. Então eles criam uma semana de 10 dias. Pouco depois tiveram que voltar atrás, porque as pessoas começaram a ficar doentes. Isso porque o ser humano foi criado para funcionar em ciclos de 7 dias. Se você tiver um tempinho para pesquisar sobre ciclo circasseptano, você perceberá que a vida realmente foi criada para funcionar assim, em ciclos de 7 dias. E o interessante é que esse ciclo de semana de 7 dias vem lá da criação. É um resquício da criação original de Deus. Não está atrelado a movimentos astronômicos, como é o caso do ano, do dia, do mês, ciclo lunar. A semana, ela existe assim, com 7 dias, porque vem da criação. E o sábado, como você deve saber, ele celebra, ele marca essa criação em 7 dias, né? O memorial da criação. Eles tentaram, na Revolução Francesa, mudar isso. Tentaram acabar com a semana de 7 dias para se livrar também da religião. Então, realmente, foi uma fase muito complicada. Veja, não é só a história religiosa, cristã, que apresenta esses fatos. Uma revista da época, Blackwood Magazine, novembro de 1870, traz o seguinte: a França é o único estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira dançou e cantou com alegria ao ouvir a declaração. Lembra que nós lemos aqui no Apocalipse que as pessoas deram festas quando a Bíblia foi tirada, né, de campo, quando a religião foi banida? As pessoas se presentearam. Olha só o que diz uma revista da época. As pessoas, de fato, literalmente, festejaram a morte das duas testemunhas, a morte da Bíblia. Por que o Apocalipse chama a cidade, ele identifica essa cidade onde morreram as testemunhas com o Egito e Sodoma? Simples. Sodoma porque é símbolo de licenciosidade, de perversão. E a França revolucionária se tornou um palco para tudo isso. E Egito porque lá em Êxodo você percebe na história do faraó um ateísmo declarado pela primeira vez na história. Um governante, um monarca, o faraó, diz para Moisés: quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus, não quero saber nada desse Deus. Então, essa cidade aqui no Apocalipse, simbólica, ela traz elementos de Sodoma e do Egito, ou seja, foi um estado abertamente ateu. Um estado que proclamou uma prostituta a deusa da razão. Veja só que coisa. E tentou eliminar a religião cristã daquele país. Um estado licencioso e ateu. Por isso o Apocalipse traz essas características. Um detalhe que eu gostaria que você percebesse é que a Revolução Francesa trouxe, de fato, algumas consequências positivas para a história, rompeu com alguns vícios governamentais, mas em termos religiosos, infelizmente, foi um fracasso. Nessa tentativa de banir a religião como se a culpa fosse da religião,
Os culpados não eram... a Bíblia não era culpada, a culpa era de quem praticava uma má religião. Da religião oficial, que era opressora realmente, cujos clérigos eram totalmente, em sua maioria pelo menos, né, eram pessoas que estavam ali usufruindo do poder, assim como a monarquia. Então houve uma ruptura com tudo isso, mas a Bíblia não tinha culpa disso. Jesus nunca teve culpa do fato de alguns cristãos o representarem tão mal. E aí, nesse caso, foi realmente algo devastador, foi algo muito ruim na história da religião, na história do cristianismo. Eu quero que você entenda também que quando a besta de Apocalipse 13, digamos assim, a besta preferida talvez, de Satanás, ela se torna indisponível porque ela foi golpeada mortalmente, Satanás passa a se valer dessa outra besta que surge do abismo. Ele começa a usar então essa testa de ferro para levar avante sua causa perseguidora. Um dos livros muito bons que falam sobre a Revolução Francesa, com essa ótica mais religiosa, é esse aqui, de Christopher Dawson, Os Deuses da Revolução. Veja só que citação interessante aqui na página 7. O embaixador dos Estados Unidos na França escreveu de Paris, em 1792, que tinha vivido para ver uma nova religião surgir. Ela consiste em uma negação de toda a religião, e seus adeptos têm a superstição de não serem supersticiosos. Veja só que interessante. Eles têm com isso tanto zelo quanto qualquer outra seita, e estão igualmente prontos para devastar o mundo a fim de angariar prosélitos. Surge uma religião diferente no lugar da religião cristã ali na França. Outra citação aqui da página 114. Como o cristianismo, o novo culto era uma religião de salvação humana. A salvação do mundo pelo poder do homem, tornado livre pela razão. A cruz foi substituída pela árvore da liberdade, e a graça de Deus pela razão do homem, e a redenção pela revolução. Essa palavra aqui é bastante chave aqui na nossa exposição, né? Revolução. A redenção é substituída pela revolução. Grave isso. Bem, alguns podem pensar, mas ok, a revolução passou e nós não temos mais, quem sabe, a influência dela em nosso tempo, não temos mais reflexos dessa revolução na nossa sociedade. Será? Será que é assim mesmo? Você já ouviu falar em marxismo cultural? Ou então em neoateísmo? Que eu tenho chamado de último suspiro da revolução. Veja só que interessante. Nesse livro aqui que eu quero recomendar para você, o livro Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, do pastor Mervyn Maxwell, da CPB, ele fala sobre, claro, explica aqui o Apocalipse detalhadamente, todos os capítulos, um livro muito bom, mas algo interessante na página 290, que ele fala sobre o Apocalipse 11 e essa questão da revolução. Veja que interessante. Outro importante legado da Revolução Francesa foi o comunismo. Karl Marx, ao sistematizar o comunismo, e Lenin e Trotsky, ao prepararem a violenta Revolução Bolchevique em 1917, analisaram cuidadosamente o curso da Revolução Francesa. Olha a inspiração aí. Durante o processo, eles assimilaram extremamente bem uma lição correlata, ensinada pelo filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Tratava-se da doutrina de que uma minoria que sabe o que é melhor para o povo deve impor a sua vontade à maioria, para o próprio bem desta. Se você não leu, eu recomendo o livro A Revolução dos Bichos, tem tudo a ver com isto. E aqui no fim, então, a citação mais importante. Diz o professor Palmer, o movimento comunista jamais haveria tomado a forma que tomou, não fosse a ocorrência prévia da Revolução Francesa. Sim, ideias têm consequências. Talvez alguém pense assim, mas o comunismo ele teve fim lá com a derrocada, né, do bloco comunista, da cortina de ferro, quando ela caiu, em 1989, a derrubada do muro de Berlim, não foi assim? Em termos políticos, pode ser que realmente esse sistema tenha enfraquecido, tenha se demonstrado realmente insuficiente, mas em termos de ideias, infelizmente, a coisa continua, né? Esse aqui é o senhor Antônio Gramsci, e graças aos livros que ele escreveu, aos seus artigos, aquilo que hoje conhecemos como marxismo cultural passou a tomar conta do planeta, especificamente em alguns países com muito mais força, né? É a revolução cultural. As ideias desse senhor, basicamente, são as seguintes: não conseguimos realmente tomar
conta do mundo pelas armas. Não conseguimos trazer a revolução via armas, mas podemos fazer isso pelas ideias. E aí, para Gramsci, a proposta era tomar conta das escolas, das faculdades e da imprensa, da mídia. Assim as pessoas poderiam ser preparadas para receber as ideias da revolução. Que vem de onde? Revolução bolchevique, que bebeu da fonte da Revolução Francesa, cujas ideias revolucionárias dispensavam Deus. Deus é desnecessário, não precisamos dele. Veja que coisa, até onde podemos rastrear isso. E com respeito ao neoateísmo, especialmente esses 4 aqui, que alguns até apelidaram de 4 cavaleiros do Apocalipse, Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett e Christopher Hitchens, escreveram muitos livros aí nos anos 90, 2000. Para mim isso realmente é o último suspiro ateísta e o declínio da besta do abismo. Assim como a besta de Apocalipse 13 teve um momento de declínio, mas depois ela é curada, a besta de Apocalipse 11 tem um momento de auge e depois também tem um declínio. Esses aqui e outros mais tentaram trazer de volta essa onda ateísta militante. Escreveram, como eu disse, muitos livros, mas não conseguiram ter muito êxito. Esse é um livro católico de Lecomte. Aqui tem uma citação do bispo Claude Dagens, que na verdade prefaciou o livro. E olha só como esse bispo tem aqui uma visão bastante clara do que aconteceu. Os pensadores ateus do mundo moderno, principalmente do século XVIII, denunciam apaixonadamente as mentiras e as ilusões que atribuem à influência do cristianismo. Querem a todo custo libertar as mentes da influência esmagante, aos olhos deles, de uma religião opressiva e manipulada pelos exploradores que são os padres, diz aqui o bispo. E ele diz mais: o refluxo das formas mais duras ou mais ideológicas do ateísmo deixa lugar ao ressurgimento do sentimento religioso. Não é necessariamente Deus que está de volta, mas o sentimento humano do sagrado ou do divino. O desejo sepultado de certa transcendência, que vem à tona assumindo formas estranhas. Veja que interessante. Eles tentam, os iluministas, os revolucionários e outros mais que seguiram as pegadas deles, tentaram banir a religião. Os neoateístas, à la Richard Dawkins, Sam Harris e outros, tentaram banir a religião. Mas o ser humano foi criado para crer. Como diz Salomão, lá em Eclesiastes, o ser humano foi criado com um anseio pela eternidade. Quando tenta retirar Deus da sua vida, da sua história, fica ali um vazio, que ele tenta preencher com muitas coisas, ideias, carreira, dinheiro, fama, prazer, mas não consegue preencher o vazio. Por quê? Porque esse vazio é eterno e só o eterno pode preenchê-lo. Quando esses pensadores, esses revolucionários tentam tirar Deus de campo, o que acontece? Ali está o vazio. Volta o sentimento religioso, mas agora cadê as referências? Onde estão as balizas? E nós vemos surgir então religiões as mais estranhas possíveis, porque revelam que o ser humano foi criado para crer. É neste mundo confuso, com tantas religiosidades estranhas, muitas antibíblicas, que o povo de Deus, laodiceano, que precisa se converter, enxergar a realidade com o colírio celestial, tem que pregar. Esse é o desafio que Deus nos faz hoje. Pregar as antigas verdades que continuam relevantes como sempre para um mundo confuso. Um mundo que foi assolado por revoluções, um mundo que foi assolado pelo ateísmo, um mundo de quem tentaram tirar Deus. Agora precisamos levar Deus de volta a essas pessoas. O Deus da Bíblia é um desafio difícil? Sim, é difícil. Mas com o poder do Espírito Santo é possível. Com a dotação do alto é possível. Veja, não deu certo. Eu vou mostrar aqui algumas pesquisas feitas por grandes jornais, como o Washington Post, em 2015, mostrando o crescimento do sentimento religioso no mundo. Ao contrário do que queriam e se esforçaram para fazer, os neoateístas, a religião continua crescendo. O sentimento religioso permanece na sociedade. Aqui, The Guardian, em 2018, de novo, porque a fé continua crescendo mais e mais, se tornando mais e mais popular. Uma pesquisa que mostra realmente aí esse sentimento religioso presente. Richard Dawkins tentou de tudo. Fez campanhas ateístas na Inglaterra, financiou a colocação de outdoors, faixas em ônibus, dizendo que
provavelmente não existe Deus. Então pare de se preocupar e curta a sua vida. Veja, uma campanha até jocosa com a religião. Ele tentou. Richard Dawkins financiava retiros para crianças. Olha só, como que acampamentos para crianças, para quê? Para ensinar ateísmo a elas. E depois acusavam os cristãos de serem doutrinadores, catequizadores. Olha o que estavam fazendo. Catequese às avessas, né? Estavam ali tentando ensinar as crianças de que Deus não existe. Só que não deu certo. Você viu as pesquisas? As pessoas continuam crendo. As pessoas continuam com esse vazio que as leva a buscar o transcendente. Porque, repito, foram criadas assim. Foram criadas para ser assim. E a esse mundo carente, repito também, porque nunca é demais enfatizar isso, nós temos que levar a mensagem que salva, a mensagem que realmente preenche esse vazio das pessoas. Muito bem, aqui temos um simples gráfico para então nos localizarmos na história. 538, Edito de Justiniano, permitindo então a perseguição do povo de Deus, dando a uma igreja específica autoridade estatal, inclusive. Isso vai por 1260 anos, chega até 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Esses 1260 anos são o mesmo período que é apresentado ali em Apocalipse 13 como 42 meses e em Daniel como 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou seja, 3 anos e meio. Isso aqui colocado em anos dá exatamente 1260 anos. Algumas pessoas não compreendem bem, são aqueles chamados futuristas e tentam jogar isso para o futuro. Só que não faz sentido, nem biblicamente falando, e muito menos quando levamos em conta aquilo que Ellen White escreveu. Ela é categórica no Grande Conflito em dizer que esse período aqui se cumpriu na história. Não tem nada a ver com o futuro e com uma interpretação literal como se fossem dias literais. São anos e se cumpriram exatamente entre 538 e 1798. 1844, nós já estudamos aqui nessa série, Deus desperta um movimento reformatório. Deus faz suscitar aqui um povo com as 3 mensagens angélicas a ser dadas ao mundo. Deus traz de volta aqui verdades que estavam escondidas pela poeira do tempo. Verdades que foram, inclusive, ofuscadas por essa religião dominante. O santuário, a justificação pela fé, o sábado, os mandamentos de Deus, a reforma de saúde, enfim, Deus traz de volta verdades poderosas para ser dadas ao mundo. Chegamos a 1929, então, com o Tratado de Latrão. O que aconteceu nesse momento da história? Ali, o papado recebe de volta o seu poder estatal. Apocalipse 13, se você estudar isso com atenção, você perceberá que realmente ali é contada a história de uma besta que foi ferida, mas cuja ferida mortal foi curada. Não houve uma cura definitiva ali, é um processo de cura. E esse processo continua até hoje. Basta lembrarmos de coisas recentes acontecidas com o papado. 24 de setembro de 2015, o Papa Francisco visita os Estados Unidos. Pela primeira vez um Papa, ele vai à América e ali fala ao parlamento, fala na ONU inclusive. Aqui vemos o presidente, então presidente da Câmara, se emocionando, né, o John Boehner. Ele chora enquanto ouve o discurso do Papa Francisco. Depois desse discurso, ele vai até ali o parapeito, né, no Capitólio, e dali profere uma bênção sobre a América. Eu me lembro que na época eu li um artigo de um jornalista que se deu conta do momento tremendo na história que foi essa bênção papal na América. Ele dizia assim que no século XIX e começo do século XX seria uma cena impensável. Um Papa romano ir à América protestante e abençoar a nação. Porque no século XIX havia um abismo entre esses poderes, entre esses países, mas hoje não há mais. Hoje existe uma ponte bem pavimentada e ali, no ano 2015, nós vimos realmente o processo de cura cada vez mais intensificado. Poucos dias depois, o Papa foi à ONU e diante de líderes de 193 países, fez um discurso ali também que foi aclamado, aplausos, as pessoas, os líderes em pé. Recentemente o Papa esteve lá em Abu Dhabi, uma região muçulmana, e foi aclamado como campeão da paz. É o campeão do meio ambiente, da natureza. Eu tenho palestras em meu canal no YouTube, quero convidar você a assisti-las, em que eu falo sobre essa questão do meio ambiente, que tem sido encampada, né, pelo Papa Francisco, a ponto de ser chamado campeão do meio ambiente, do salvamento do planeta. O que isso tem a ver com a carta Laudato Si e com o decreto dominical? Fica aqui o convite para você assistir, especialmente a palestra que está em meu canal com o título
ambientalismo, a nova religião planetária. Aqui não tenho tempo de explorar esses aspectos, mas o fato é que aqui vemos então a ferida mortal sendo cada vez mais curada, a ponto de quase não sobrar nem cicatriz mais. Nós já vimos que o ano de 1844 ele é marcante no sentido de Deus ter trazido à tona verdades especiais. Obviamente que Satanás não ficou contente com essa realidade e ele promove então um espetáculo paralelo nesse mesmo momento, nessa mesma fase da história. E eu coloquei aqui na tela 3 grandes homens da história, 3 figuras históricas que participaram desse processo. Aqui temos Charles Darwin, na extremidade aqui no centro Allan Kardec e aqui Karl Marx. Esses 3 acabaram, não sei se voluntariamente, talvez até involuntariamente, dando início a ideias concorrentes que acabaram tentando ofuscar aquelas verdades que Deus trouxe de volta na história. Veja que interessante. Aqui, Charles Darwin, no prefácio, na introdução do seu livro Origem das Espécies, ele diz o seguinte: após 5 anos de trabalho, permiti-me especular sobre o assunto e redigi algumas notas breves. Desenvolvi essas notas em 1844, até as converter num esboço das conclusões que então me pareciam prováveis. Que interessante isso! No mesmo ano em que Deus desperta o movimento reformatório, que trouxe especialmente a verdade do criacionismo. Lembra do que nós lemos em Apocalipse 14, 6 e 7? Adorem a Deus, porque Ele fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso vem lá de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, o mandamento do sábado, que celebra a criação. No mesmo ano em que essa verdade vai ser trazida à tona, por meio desse grupo de pesquisadores da Bíblia, pessoas que estavam ali recém-passadas pelo desapontamento, esse homem começa a redigir os esboços da obra que viria a ser conhecida como Origem das Espécies. Um livro que deu grande impulso à ideia da evolução, da teoria da evolução. Tem mais. Em 1848, aqui nessa região do estado de Nova York, não muito longe da fazenda de Hiram Edson, aquele que nós, no domingo, no sábado, nós estudamos como tendo sido aquele que compreendeu a mensagem do santuário, que deu impulso, né, à teologia adventista. A uns 8 quilômetros mais ou menos da fazenda de Hiram Edson está esse monumento aqui, cuja placa diz o seguinte, que é o monumento, o lugar de nascimento da religião do moderno espiritualismo. Quando aconteceu isso? Quando que aquelas meninas da família Fox se comunicavam com os supostos espíritos por meio de pancadas na parede? 1848 marca isso, apenas 4 anos depois do início daquilo que a gente chama de movimento adventista com o desapontamento de 1844. Em volta desse monumento há uns tijolinhos vermelhos com inscrições, e uma delas chama atenção, porque diz: não há morte. Então, se o evolucionismo foi uma negação do sábado, o espiritualismo é uma negação de outra verdade bíblica importante, de que o ser humano é mortal, de que ele depende de Deus para ter vida aqui e eternamente, de que só Deus concede vida. Nós não temos uma alma imortal. Essa mentira vem do Éden, quando Satanás disse: Eva, pode comer, pode pecar, porque certamente você não vai morrer. Então você percebe que o inimigo de Deus, eu não estou dizendo aqui que as pessoas que seguem essas ideologias sejam pessoas do mal, eu estou dizendo aqui que as ideias são perigosas, mas há muitas pessoas boas nesses movimentos, pessoas sinceras que temem a Deus também. Olha só, evolutismo, eu coloquei entre aspas porque essa ideia não existe, eu criei é um neologismo, eu criei essa expressão. Aqui é uma citação do livro Dos Espíritos, de Allan Kardec, em que ele diz o seguinte: no começo tudo era o caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo, pois a terra lhes continha os germens, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germens de todos os seres vivos. Os germens estavam em estado latente. Você percebeu como há uma ligação ideológica entre darwinismo e espiritualismo? Allan Kardec, nesse livro, que é muito importante para o movimento espiritualista, ele traz aqui uma linguagem totalmente evolucionista, de que a vida surge ali como germens, como micróbios ou coisa parecida, e vai depois evoluindo. Há uma interligação dessas ideias, desses
dessas ideologias que acabaram sendo concorrentes com a verdade que Deus estava despertando lá no século XIX. Aqui falando um pouco então sobre a questão do marxismo, porque eu também coloquei Marx na tela, eu quero recomendar para você esse livro aqui. Eu até trouxe aqui para mostrar para você. O Comunista Exposto, de Cleon Skousen. Esse autor era um dos espiões ali, da inteligência, né, do FBI nos Estados Unidos, e lá pelos anos 50, 60, percebendo que essa ideologia estava invadindo a América, ele se propôs estudar a fundo esse assunto, para depois advertir os americanos que mal conheciam essa questão, de que havia um perigo rondando também o país. Então ele escreve esse livro aqui, O Comunista Exposto. Na página 54 nós lemos o seguinte: Marx acreditava que a matéria fosse autodinâmica. Não haveria necessidade de criador, planejador ou força governante no universo. Os sentimentos antirreligiosos de Marx encontraram expressão em sua tese ao selecionar o grito do Prometeu como sua divisa. Em uma só palavra, odeio todos os deuses. Quem foi Prometeu? Só para recordar, na mitologia grega, aquele que se rebelou e roubou o fogo dos deuses para dá-lo aos humanos. Marx entendia que sua missão era semelhante a essa e se revoltou contra a religião e os deuses, retratando-se acorrentado a um prelo, uma máquina de imprimir, né? A sua rebelião foi pior para a humanidade, assim como o comunismo trouxe mais males que o capitalismo, diz o autor aqui, O Comunista Exposto. E ali está Marx, então, numa representação artística, né? Ele mesmo se fez desenhar assim, como Prometeu acorrentado, que traria luz à humanidade por meio de suas publicações. Veja que há todo um messianismo ali, né? Um outro livro interessante, que eu comprei anos atrás num sebo, O Ateísmo Moderno, dos anos 50, de um teólogo católico chamado George Sigmund. Veja o que ele diz nas páginas 23 e 24. Seria de todo insuficiente considerar o marxismo uma simples filosofia. O que lhe proporcionou sua assombrosa pujança, força, manifestada na vitória do bolchevismo, foram suas energias de uma crença messiânica. Grandes massas populares esperavam o estabelecimento do reino de Deus, depois de uma revolução mais radical e de uma ditadura do proletariado. Perceba que alguns autores se dão conta disso, nem conhecem talvez a Bíblia, ou não conhecem esse estudo que estamos fazendo, mas perceberam que há um aspecto messiânico até no marxismo. Marx se via como uma espécie de Messias, seus seguidores também o viam dessa forma. E veja que interessante, mais uma vez aqui, um entrelaçamento de ideias. Aqui nós vamos ler um trechinho da dedicatória do livro o livro Capital, de Karl Marx. Ele dedica então a quem? Veja, em uma nota introdutória da segunda edição do livro Capital, Karl Marx escreveu como dedicatória a Darwin, a Charles Darwin, de um autêntico amigo seu. Quer dizer então que, assim como o espiritualismo tem relação com o darwinismo, o marxismo também tem? Sim. E eu vou aqui usar outros autores para fundamentar essa ideia. José Oswaldo de Meira Pena, no livro Polemos, ele que foi professor da Universidade de Brasília, na página 220 escreveu: em carta a Engels, de 19 de dezembro de 1860, um ano depois da publicação de A Origem das Espécies, Marx informa seu dileto amigo que, abre aspas, palavras de Darwin, de Marx, durante meu tempo de provações, nas 4 últimas semanas, li toda espécie de coisas, entre outras o livro de Darwin, sobre a seleção natural. Malgrado seu inglês pesado, esse livro, veja o que Marx está dizendo aqui, contém o fundamento natural de nossa teoria. Segundo o próprio Karl Marx, que livro continha o fundamento natural de sua teoria? Origem das Espécies. Veja como essas ideologias do século XIX, e é bom que se lembre que o Manifesto Comunista, escrito por Marx e Engels, foi publicado também em 1848, o mesmo ano em que nasce o Espiritismo moderno e pouquinho tempo depois do despontar do movimento reformatório adventista no século XIX. Eu não penso que sejam coincidências, porque essas 3 ideologias acabam levando as pessoas à independência de Deus, a crer que Deus é desnecessário, que a religião é o ópio do povo, e isso não é por acaso. Na verdade, podemos perceber que há uma orquestração por trás. Outra obra secular, Darwin, uma biografia de Paul Johnson, diz o seguinte:
A devoção que Marx e Engels demonstraram em relação à origem das espécies, ainda na semana de sua publicação, foi seguida por um interesse contínuo entre importantes comunistas, de Lenin a Trotsky, de Stalin a Mao Tse-tung, e todos eles lançavam mão da teoria da seleção natural para justificar a luta de classes. Amigos, ideias têm consequências. Eu quero mostrar aqui para vocês um livro interessante também, Até o Fim, que foi escrito pela secretária de Adolf Hitler. Ela naturalmente se arrependeu amargamente do que participou e depois escreveu suas memórias aqui nesse livro. E tem um trecho aqui na página 104 que me chamou muito a atenção. Ela diz que entre os livros, né, de cabeceira de Adolf Hitler estava A Origem das Espécies. Por quê? Porque Hitler encontrou naquele livro uma justificativa biológica para suas ideias de eugenia. Na verdade, o que ele quis fazer, semelhante a esses líderes comunistas, era dar uma mãozinha para a evolução. Se a seleção natural é capaz de eliminar os mais fracos, os menos adaptados à existência, por que não dar uma força para ela e acelerar o processo? Foram essas ideias terríveis que moveram esses tipos de crápulas na história. Então, ele escolhe a raça dele, né, a mais para ser a raça superior, e as demais ele começa a eliminar. Judeus, negros, homossexuais, e assim ele faz o seu terrível processo de limpeza biológica. Veja como ideias têm consequências. Eu não estou dizendo que Darwin era nazista, isso seria até um anacronismo, mas ideias têm consequências. O avião que Santos Dumont inventou acabou sendo usado nas guerras, o que trouxe grande sofrimento àquele inventor. Ideias têm consequências. No caso do comunismo, eu quero recomendar também essa obra aqui, que é um clássico, né? O Livro Negro do Comunismo. São 896 páginas em que os autores documentam os milhões de mortos, milhões de vidas ceifadas pelos regimes comunistas. Vejam, cerca de 100 milhões de pessoas foram mortas em regimes comunistas ateus. O nazismo, né? Nazismo levou à morte de cerca de 6 milhões de judeus até. Agora, os regimes comunistas levaram à morte muito mais pessoas. E, curiosamente, a suástica traz maus sentimentos, as pessoas abominam esse símbolo, mas há um símbolo por aí que não é tão abominado e até aceito pelas pessoas. Uma foice e um martelo. Ideias que permanecem até hoje, mas que infelizmente trazem consequências muito tristes. Se você não confia nessa literatura, então pelo menos leia esse livro aqui, da Casa Publicadora Brasileira, Ainda que Caiam os Céus, do pastor Mikhail Kulakov. Ele viveu sob o regime comunista soviético. E ele conta aqui das perseguições, das mortes, das prisões arbitrárias. Ele que teve que ser banido, foi banido para a Sibéria. Sob que acusação? Reuniões antissoviéticas. E sabe o que era isso? Cultos. Cultos religiosos na casa de pessoas. Eram presos, eram torturados muitas vezes, ou então banidos para a Sibéria, como foi o caso do pai dele também, que era pastor, e do avô, inclusive. Se você também quiser mais referências, assista, por exemplo, o filme Milada, que conta a história de uma lutadora pelos direitos humanos, que foi presa sob o regime soviético, quando os soviéticos invadiram o país dela, a Iugoslávia, e depois, quando os soviéticos foram derrotados, um governo comunista assume o poder e ela é torturada e morta. Coisas que os nazistas não fizeram com ela, foram muito maus com ela, mas os comunistas acabaram sendo bem piores. Então, infelizmente, nós podemos rastrear aí essas ideias e não são coisas boas de modo algum, né? Patriarcas e Profetas, página 41, diz assim: alguns pretendem que a espécie humana necessita de redenção. Não de redenção, mas de desenvolvimento. Troque desenvolvimento por evolução, quem sabe? Ou revolução, veja só. Alguns pretendem que a espécie humana necessita não de redenção, mas de evolução. Que ela pode se aperfeiçoar, elevar-se e regenerar-se. Assim como Caim julgava conseguir o favor divino com uma oferta a que faltava o sangue de um sacrifício, assim esperam estes exaltar a humanidade, a norma divina, independentemente da expiação. A história de Caim mostra qual deverá ser o resultado. Mostra que o que o homem se tornará separado de Cristo. A humanidade não tem poder para regenerar-se. Ela não tende a ir para cima para o que é divino, mas para baixo para o que é
satânico. Lá no século XIX, Ellen White já dizia que nós não precisamos de revolução, não precisamos de evolução, nós precisamos de redenção. Redenção é uma coisa que tem que ver com o nosso coração. E está no âmago das 3 mensagens angélicas. Você percebe então como essas ideologias vão de encontro às 3 mensagens angélicas, que falam de juízo, que falam de criacionismo, que falam de dependência de Deus, justificação pela fé, vão contra isso. Vão contra a ideia de dependência, não é? Então veja, resumindo, o evolucionismo, cujas ideias foram assim, aos poucos sistematizadas naqueles esboços de Darwin em 1844, prega a vida sem Deus. A vida pode surgir espontaneamente, dizem os evolucionistas ateus. O espiritismo prega a vida eterna sem Deus. Você é imortal, você não precisa de Deus para ressuscitá-lo, você vai reencarnar. Portanto, é uma ideia perniciosa de que o ser humano teria vida em si mesmo, e nós não temos. E o marxismo ensina que a sociedade pode existir sem Deus, que uma revolução pode mudar o mundo. Gente, não nos iludamos. O mundo só será mudado, ou seria mudado, se as pessoas se convertessem, se o coração fosse transformado. Quando capitalistas, comunistas ou quaisquer outros istas assumem o poder, o mal se revela. Porque o ser humano é egoísta, porque o ser humano tem essa vontade de dominar. Repito, revolução dos bichos. Veja lá o que acontece com aqueles animais que dominam a fazenda depois, quando expulsam os seres humanos. O poder sem conversão é terrível, é despótico. A nossa única solução, queridos, é realmente permitir que Deus mude a nossa vida de dentro para fora. É permitir que Deus mude o nosso coração. Repito, é atender ao convite de Apocalipse aos laodiceanos. Eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e cear com você. A questão sempre foi redenção, que é dependência de Deus, versus revolução, que é independência de Deus. O que você escolhe? Eu escolho ser dependente. Eu escolho seguir meu Deus e pregar essa mensagem de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer abrir o seu entendimento, para você perceber que realmente há ideias muito perigosas neste mundo, cujo objetivo, intencional ou não, é afastar de Deus e de sua palavra. Vamos pedir que Deus realmente blinde nossos pensamentos, que Deus nos faça perceber que o mais importante é entregar o coração para Ele e seguir as verdades que estão aqui na sua palavra. Vamos orar? Bom Deus, muito obrigado, porque na Bíblia Sagrada, especialmente nas profecias apocalípticas, encontramos avisos, advertências e também encontramos convites teus para que mudemos de vida. Ajuda-nos, Pai, a não abraçar ideologias que são contrárias à tua palavra. Ajuda-nos a ter foco, a saber que nada neste mundo compensa, neste mundo corrompido pelo pecado, mas que nós precisamos realmente olhar para o alto, ser banhados pelo óleo do Espírito Santo, ter o colírio em nossos olhos para enxergar a realidade e seguir apenas as tuas verdades reveladas. Obrigado, Senhor, e pedimos que nos uses como os teus instrumentos para levar essa luz a tantas pessoas que precisam dela. São bênçãos que te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Amanhã tem mais, às 20 horas. Continuaremos aqui com a série Laodiceanos, o povo do juízo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e também da sua família. Um abraço.